Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de C Sharp. Na aula passada nós fizemos esse código e começamos a trabalhar com as variáveis. Nós trabalhamos com a variável do tipo string, ou seja, um espaço na memória que serve para armazenar caracteres alfanuméricos. Bom, nesse caso, o que nós estamos armazenando são um conjunto de textos. Ou seja, mesmo que seja só uma palavra, como um nome ou uma frase inteira, o que nós estamos armazenando numa variável do tipo string nada mais é do que um texto, certo? Vamos hoje começar a trabalhar com tipos numéricos, ou seja, tipos de dados que nós podemos fazer operações matemáticas, certo? Vou apagar aqui o código. Bom, existem vários tipos de dados numéricos, mas hoje nós vamos trabalhar apenas com um, para que vocês possam entender de forma gradual o conteúdo do C Sharp, ok? Vamos trabalhar com números reais, ou seja, números inteiros, que podem ser negativos, como esse menos 100, ou positivo, como por exemplo 1500. Certo? Então, números inteiros. Quando nós queremos trabalhar com números inteiros, nós utilizamos uma variável chamada int, de integer ou inteiro, certo? E o método de declaração de uma variável int é igual ao método de declaração de uma variável string, ou seja, nós colocamos o tipo da variável, no caso int, damos um espaço e declaramos um nome para essa variável, para que possamos acessar o seu espaço na memória. No caso aqui, nós vamos criar um exemplo que soma dois números, certo? Então eu vou colocar aqui valor 1, ok? Aí tem duas formas de criar a declaração da variável. Eu posso finalizar aqui a instrução, pondo um ponto e vírgula, e declarar outra int chamada valor 2, certo? Que eu estou dizendo para o C Sharp, crie uma variável chamada valor 1 do tipo inteiro. Depois eu estou dizendo de novo, crie uma variável chamada valor 2, também do tipo inteiro. Mas como as duas são do mesmo tipo, eu não preciso fazer essas duas chamadas de instruções. Eu posso dizer isso para o C Sharp numa mesma instrução, separando os nomes das variáveis por vírgula, ou seja, C Sharp cria uma variável do tipo inteiro chamada valor 1 e uma variável do tipo inteiro chamada valor 2. Se eu quisesse a valor 3, valor 4, valor 5 e assim por diante, bastava eu colocar a vírgula. No nosso exemplo aqui vamos ter apenas essas duas. Vou dar o ponto e vírgula para finalizar a instrução. Bem, já declaramos as nossas variáveis, certo? Ou seja, temos dois espaços na memória que comportam valores do tipo inteiro, ou seja, valores numéricos reais. Bom, vamos trabalhar aqui um procedimento para que o nosso usuário entre com os dados de valores que possam ser somados. Então, vamos usar o comando console.write. Dessa vez eu vou utilizar o comando write, vocês vão entender por quê. Ok? Vou pegar aqui, abrir e fechar parênteses, certo? Vou abrir e fechar aspas e vou colocar assim, ó. Digite o primeiro valor. Vou dar dois pontos e um espacinho. Vou finalizar a instrução. Como eu utilizei o comando write, ou seja, significa que o cursor na tela de execução do programa vai ficar piscando à frente da linha de instrução. Ele não vai descer para a linha de baixo. Então, quando a pessoa digitar o valor, ele vai digitar o valor logo em seguida dessa frase, certo? E isso é bem bacana, acaba criando um campo estético visual para o usuário. Bom, agora tem uma questão. Para atribuir um valor numérico do tipo inteiro para uma variável, nós temos um procedimento parecido com a atribuição da string, que seria valor 1 recebe, com o sinal de igual, o que o usuário digitar. Porém,
temos que entender que o console read line, ou seja, o comando que faz o usuário, o C# capturar o que o usuário está digitando, vai capturar isso em formato de texto. E nós precisamos passar a informação para o C# de que a partir daquele momento, aquele comando, aquele texto que o usuário digitou, não é simplesmente um texto em forma numérica. É um texto que pode ser trabalhado em operações matemáticas, ou seja, é uma informação numérica que pode ser utilizada em funções matemáticas. Para isso o C# precisa reconhecer como tal. Então, como o console readline vai capturar a entrada de dado como um texto, nós precisamos converter esse valor. Para fazer essa conversão, nós vamos utilizar a classe convert. No caso, existem vários tipos de conversão. Eu posso converter para double, decimal, inteiro, single. Nós vamos ver cada um desses tipos mais à frente em aulas futuras. Mas hoje nós vamos trabalhar com o tipo toInt32, ou seja, com esse método. Então, vou dar aqui um Enter, toInt32. O que significa isso? Que eu estou convertendo alguma ação numa variável, num tipo de dado inteiro, ok? E que ação que nós vamos converter num dado do tipo inteiro? O método de leitura. Como esse aqui é um comando, ou seja, um método, ele tem que abrir e fechar parênteses. E tem que ter a instrução para finalizar. Mas eu preciso passar algum parâmetro. Que parâmetro que eu vou passar para esse método de conversão? A leitura de dados da tela do usuário, ou seja, o console.readline. Lembrando que, como ele é um método, eu também tenho que abrir e fechar o parênteses aqui dentro para que ele reconheça como tal. Então, essa ação aqui está dizendo para o C# o seguinte: o usuário vai receber uma mensagem na tela pedindo que ele digite um valor. Quando o usuário digitar esse valor, o C# vai pegar o que foi digitado e converter para um tipo de dado inteiro. Esse dado convertido será armazenado no espaço de memória chamado valor1, que serve para armazenar tipos inteiros, certo? Como o nosso próximo código vai ser basicamente a mesma coisa, só que pedindo o segundo valor, eu já posso aqui pegar, selecionar, dar um Ctrl C e colar aqui. Aí eu só faço os ajustes. Digite o segundo valor e digite aqui no caso a variável seria valor 2, certo? Agora eu posso passar a instrução para o C# resolver essa situação e exibir o resultado na tela. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui console.writeLine. Vou abrir e fechar parênteses. Vou abrir aspas duplas, vou colocar o resultado dois pontos, vou dar um espacinho. Bom, agora nós temos uma questão aqui importante a perceber. Eu vou utilizar o sinal de mais. Esse sinal de mais aqui fora, do lado da aspas, significa concatenação, ou seja, eu vou juntar a instrução string aqui, que é padrão, com o que está dentro da variável. Só que o que eu quero exibir é o resultado de uma operação matemática. E o caso é uma operação matemática do tipo soma, ou seja, uma adição, que eu preciso também de um sinal de mais. Só que para que o C# não interprete como uma outra concatenação, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir e fechar parênteses e colocar a instrução aqui dentro. Que instrução que eu vou passar? Valor 1 mais valor 2, certo? Perceba que eu, no console writeLine, utilizei um abre aspas e fecha aspas com a mensagem, o resultado dei um espaço, faço uma concatenação, e essa concatenação vai juntar essa mensagem com o resultado dessa operação matemática aqui, valor 1 mais valor 2.
é um método, então eu tenho que colocar aqui o ponto e vírgula. Colocar aqui o console.readkey para a gente esperar o usuário teclar alguma coisa para que encerre o programa. Vamos verificar como que isso funcionou? Vamos dar um iniciar aqui para compilar o nosso programa. Olha lá, digite o primeiro valor. Como nós utilizamos o método write e não o writeLine, o cursor aqui, ó, ele está piscando na frente da frase. Então eu vou colocar 5, por exemplo. Vou dar um Enter. Aí ele pede, digite o segundo valor. Vou colocar aqui 10. Quando eu der Enter, o resultado é 15. Ou seja, o C# fez a soma dos valores aqui dentro e concatenou o resultado com a mensagem. Se eu não colocar esse parênteses aqui, ó, se eu deixar apenas assim, ó, o resultado é mais valor 1 mais valor 2, o que o C# vai entender é que, apesar de serem números e do tipo inteiro, ou seja, que poderiam ser somados, mas que eu estou passando simplesmente uma ação de concatenação, ou seja, para juntar. Aí eu coloco, por exemplo, 5 e 5, em vez dele me dar um resultado 10, ele vai colocar o resultado é 55, porque ele está simplesmente juntando duas informações. Ok? Uma outra forma, um pouco mais polida de fazer isso aqui, é declarar uma terceira variável, que seria o quê? Eu coloco aqui, por exemplo, resultado, e dou um ponto e vírgula. O resultado também é do tipo inteiro. Em vez de eu pegar e fazer a operação matemática aqui, eu coloco aqui só o parâmetro resultado. Aí eu viro para você e pergunto, será que o C# vai entender isso? Não, porque esse resultado é simplesmente uma variável que está vazia, certo? Eu tenho que passar a instrução para o resultado. Então, o que eu vou fazer? Resultado é igual, né? O resultado recebe o quê? Valor 1 mais valor 2. Ponto e vírgula. Perceba que aqui eu não preciso dos parênteses. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui uma função matemática. Por quê? Eu estou dizendo que uma variável do tipo inteira vai receber o valor da outra variável inteira somado a uma variável inteira também. Aí, no caso, o C# já interpreta para mim e exibe aqui embaixo o resultado. Aí você pode falar, ah, mas era só colocar entre parênteses aqui embaixo. Tudo bem, aqui nós só temos dois valores para trabalhar. Mas em aplicações mais trabalhadas, mais profissionais, você vai trabalhar com vários dados. Então você precisa, de alguma forma, criar uma programação limpa e livre de erros. Então é sempre bom você trabalhar também, quando você vai fazer cálculos, com uma variável que vai receber o resultado e depois exibir esse resultado na tela, certo? Vamos ver como funciona aqui? Ó. Valor 1, 5. Valor 2, 10. E o resultado é 15. Nesse caso também já fica a dica. Aqui eu estou trabalhando com um operador. No caso aqui, o operador do mais representa a soma. Diferente aqui embaixo, que ele está trabalhando como se fosse uma concatenação, certo? Então aqui eu posso trabalhar com os outros operadores. Eu posso colocar o asterisco para vezes e ele vai me retornar a multiplicação. Vou colocar 5 e 5 e o resultado é 25. E eu poderia trabalhar também com o sinal de menos para subtração ou o barra para divisão, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês pratiquem, certo? Nós trabalhamos aqui vamos começar a trabalhar a partir de agora com muitos tipos de dados e vamos começar a criar um projeto que vamos desenvolver ao longo das nossas aulas, que é uma calculadora funcional, ou seja, com várias informações, com várias instruções, e por isso essa aula é muito importante, ok? Dúvidas deixem nos comentários,
Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!